Boa tarde, amigos do YouTube. É sempre muito bom poder estar falando neste canal, conversando com vocês, trocando informações, impressões. Eu devo essa resposta pública, afinal de contas eu tenho a responsabilidade editorial deste canal. Estava me recuperando porque o que ocorreu ontem, eu vou explicar agora para quem não acompanhou. Eu até deixei esse vídeo de forma privada. Ontem eu fiz uma live refletindo um pouquinho, tentando refletir um pouquinho do contexto, né? Do contexto dessas eleições que estão doidas, que estão malucas, onde a irracionalidade, né? A irracionalidade tomou conta. Essa que é a grande verdade, né? De ambos os lados que hoje estão nesse segundo turno, a verdade é que essa gente não tem razão nenhuma, né? Não tem racionalidade nenhuma. Aí eu fiz uma live, né? O pessoal aí que são meus amigos e que a gente tem uma relação, né? Ali o professor Tiago, o Berdan, o Edson, né? A Ludmilla, são pessoas que são da minha convivência. A gente conversa por WhatsApp, a gente monta as lives a partir dos grupos de WhatsApp, né? Então, assim, que a gente foi formando essa amizade a partir da campanha do primeiro turno com o Ciro Gomes. E assim, pessoal, entra na live, né, ontem, do nada, não sei quem era esse cidadão, entrou na minha live para simplesmente avacalhar comigo, tal de Salom. Né? Eu estava fazendo perguntas para cada membro da live, falando sobre coisas, e a primeira pergunta que eu fiz para ele, né, era sobre intolerância, essa intolerância que as pessoas têm do divergente e tal. E ele começou a falar um monte de groselha, né? Aliás, ele falou a live toda groselhas, né? Absurdas, não deixava a gente falar. Eu não consegui ficar onde eu faço as lives, no meu quarto onde eu faço as lives, no meu estúdio, vamos dizer assim. Eu não consegui ficar, porque o cidadão simplesmente começou a falar bobagens, né? Defendendo o Bolsonaro e tal. Eu acho que pode ter pontos de vista divergentes, mas as pessoas têm que respeitar o espaço dos outros, né? E ele, de uma forma, do meu ponto de vista, naquele momento ali, totalmente disparatado, falando coisas sem nexo, né? Que os argumentos por si só se esboroam, né? São frágeis. Aliás, como é frágil toda a argumentação dos bolsominions, né? Então, assim, gente, eu tive que interromper a live porque eu não estava mais aguentando. Enfim, acabou a live, uma live que deu menos de uma hora, né, meus amigos? Então, assim, lastimo vocês, né, terem acompanhado esse tipo de coisa, né, o meu público. Peço desculpas a vocês. Ele entrou por uma questão de um erro nosso de comunicação aqui dessa equipe nossa, tá? E também foi um erro meu, porque eu deveria estar mais a par do negócio e não fui, né? E acabou ocorrendo isso. E eu, como eu tenho como eu fui atingido, eu fui atacado por esse cidadão, vou botar entre aspas cidadão, porque pelo amor de Deus, isso não é um ato de cidadania, o cara vir te invadir o teu canal para falar coisas, né? Defendendo inclusive a questão de redução de imposto para armas, um monte de asneira que ele falou. Tinha algumas coisas verdadeiras ali, mas a maioria é uma asneira, né? Que aliás é o que todo bolsominion faz, né? Ele fala asneira, né? Petista e bolsominion para falar asneira é uma questão muito relativa, não. É uma questão que é normal, né? É difícil quando tu encontra uma pessoa lúcida desses dois campos, aí é que é o diferente, né? Que é o inédito, né? Mas assim, meus amigos, eu quero dizer ao senhor Salom, se ele quiser vir participar da minha live, que ele participe. Eu vou abrir uma live hoje à noite. Quero ver se ele tem coragem de vir participar da minha live e falar tudo que ele falou hoje. Hoje não, ontem. Vamos ver se o senhor tem coragem para falar. Eu quero que o senhor repita todas as bobagens que o senhor falou. Eu vou deixar uma sessão para ouvir o senhor. Eu vou me controlar, porque eu já vou estar preparado, né, com a sua grosseria. E aí eu quero que o senhor venha falar, tá? Que aqui o espaço é democrático. Aqui a gente não tolhe as pessoas, tá? A questão de eu ter encerrado a live, porque ele vai dizer talvez, né, que eu sou antidemocrático, cortou a live, não sei o quê.
Cortei a live por uma questão de responsabilidade editorial. Eu não podia deixar um cara falando essas asneiras todas. Eu estou profundamente indignado com esse tipo de postura. Eles vêm e invadem as lives dos outros, eles invadem os grupos dos outros, eles, sabe, desrespeitam todo mundo, porque eles acham que isso é ter opinião. Isso é ser babaca. Isso é uma atitude babaca, uma atitude infantil, uma atitude desonesta. Quem prega muita honestidade nesse país é o primeiro a infringir as regras, a contratar robô para o WhatsApp, né, robô para o YouTube. Essa gente aí são todos muito cínicos, né? Estão se aproveitando das pessoas mais simples, mais ingênuas, né? E atacando as pessoas que querem, de fato, esclarecer a população. Isso eu não vou aceitar. Gente, eu quero só explicar uma situação, aproveitando, né, a audiência, né, dizer assim, ó, que eu peço desculpas se em algum momento eu falei alguma coisa mais dura naquele momento ali, fui até grosseiro. Eu peço desculpas a vocês. Eu tenho uma doença, tá, que muitas pessoas até assim, a gente sabe hoje que muitas pessoas em entrevistas de emprego não falam que elas são portadoras dessa doença, porque há muito preconceito com relação a ela. Eu tenho transtorno de bipolaridade, eu sou depressivo, tá? Eu adquiri essa doença no meu exercício como professor. E quando eu trabalhava no estado do Rio Grande do Sul até 2016, 2017 eu voltei, quis voltar para o estado, né? Fiz o meu tratamento porque eu tive uma série de problemas pessoais. Quis voltar. E quando eu fui fazer a perícia para admissão, o perito perguntou se eu tomava algum remédio de uso contínuo e eu disse que eu tomava carbolítio. E aí o perito me disse o seguinte, que eu tinha que fazer uma nova perícia psicológica. E ali eu já vi que eu já estava reprovado, né? Aí eu fiz a tal perícia psicológica, que fez um monte de exames que eu não sei o sentido daquilo, e eu fui reprovado. Aí eu refiz a perícia e novamente eu fui reprovado. E aí, bom, se eu não posso trabalhar, porque disseram que eu não podia trabalhar, eu fui tentar, né, a questão previdenciária, porque eu preciso viver, né, gente, eu não vivo do ar, né, e tal. Então eu queria, né, entrar com um recurso de auxílio-doença, né, afinal de contas, né, eu estava, entre aspas, doente, embora eu estava me sentindo bem, mas se alguém me diz que eu estou doente, então não posso trabalhar. E aí me negaram, né, os meus laudos, tá? Pra vocês terem uma ideia, depois de um ano eu recebi uma cartinha do Estado dizendo que o Estado não poderia me fornecer aquele laudo. E que não podia dizer o diagnóstico por que eu fui reprovado, né? Então não podia nem ser gravado, não podia eu pegar o meu celular e gravar a psicóloga lá falando, não podia me mandar um papel dizendo por quê, né? Porque isso é para me ajudar, afinal de contas, na minha situação. Não podia. Então eu entrei hoje, eu estou com um processo na justiça aqui do estado, tá? Tá chovendo pra caramba aqui, tá? Então assim, eu estou com o processo hoje para, né, ver o laudo que eu tenho, né? Porque aí a justiça vai determinar que eu vou pegar esse laudo para ver se sei lá, o que vai acontecer com a minha vida funcional. Se eu me aposento por causa disso, ou se eu recupero as minhas funções, não sei, tá, gente? Isso é uma coisa que eu tô mais adiante. Mas eu não vou esconder a minha doença, eu não vou dizer que eu não sou depressivo, porque, gente, hoje o depressivo sofre muito preconceito. E é por isso que eu estou aproveitando aqui para dizer que eu me solidarizo com a jornalista Amanda Ramalho, que trabalhava na Jovem Pan e que teve o último episódio lá com o Biel, né, que cantor idiota, né? E ela fez perguntas duras, mas perguntas pertinentes. E foi tolhida, né, pela produtora, que sempre tem assim um tonzinho de meigo, né, que é a dona Paulinha, sei lá que sobrenome tem aquela criatura. E ela, né, disse para atacar a Amanda de que ela tinha que se tratar. Cada vez que você fala para um depressivo, isso é uma coisa muito triste.
Quando as pessoas menosprezam a depressão, como eu já vi muita gente menosprezar, vocês não sabem a dor. Não julgue um depressivo, não minimize essa dor, porque só quem passa por esse sofrimento sabe o quão é triste, o quão é desgastante, o quão é doloroso essa doença, assim como outras tantas. Então fica o recado. Um abraço a todos.